E quando algum desses espíritos consegue comunicar-se por algum médium incorporativo inconsciente ou por um intuitivo absolutamente neutro a qualquer interferência anímica, só então pode ser identificado fielmente na sua verdadeira individualidade, revelando-se, por vezes, de temperamento emotivo e formação mental até oposta habitualmente revelada por outro médium. Pergunta: desde que nas comunicações intuitivas sempre predomina a bagagem ou condicionamento intelectual e psicológico dos médiuns, sobrepondo-se à própria individualidade do espírito manifestante, não seria bem melhor dispensarmos as sessões mediúnicas e tratarmos diretamente com o médium intuitivo em vigília? Assim poderíamos identificar suas convicções pessoais e capacidade espiritual, para só depois aceitarmos suas orientações ou conclusões doutrinárias. Será mais sensato suportá-lo à mesa espírita, em travesti mediúnico, embora não possa transmitir integralmente o que lhe revela o seu comunicante e só nos ofereça o que é exclusivo de sua lavra pessoal. Devemos acatá-lo só porque no término de sua preleção ele pronuncia o nome de um espírito desencarnado? Ramatiz: há no mundo um bom provérbio que assim reza: nem tanto a terra, nem tanto a mar. Aliás, é o que também vos recomendamos no caso das comunicações espirituais pelos médiuns intuitivos. Em nossas considerações mediúnicas endereçadas aos encarnados, adeptos ou médiuns do espiritismo, temos sempre por principal objetivo aconselhar-lhes o estudo da doutrina espírita e o aprimoramento moral. Entretanto, acima de tudo o médium intuitivo, sonâmbulo fenomênico deve desenvolver o seu sentimento universalista, para extinguir todas as premeditações e restrições com que desfavorece o trabalho dos outros credos e experimentações mediúnicas dos demais seres. Só então poderá lograr o mais sadio aproveitamento de sua faculdade, atraindo para junto de si as entidades completamente libertas de preconceitos ou premeditações tão ao gosto dos homens ortodoxos. Se o médium consciente excessivamente anímico no intercâmbio com o além ainda for rígido em sua crença, indiferente ou avesso à cultura espiritualista e aos experimentos psíquicos superiores alheios, não há dúvida de que os espíritos comunicastes sentir-se-ão tolhidos em transmitir-lhe ideias mais amplas ou expor por ele qualquer assunto de importância. E, por isso, apenas poderão lembrar ao médium ou sugerir-lhe um tema que possa expor em público com os seus próprios recursos acanhados. Assim sendo, ele nada mais poderá oferecer ao público espírita do que uma peça de sua própria lavra, cujo conteúdo será tão valioso quanto sejam a sua capacidade intelectiva e conhecimentos espirituais. Nestes casos o guia mal consegue intuir o médium sobre o assunto que deve ser tratado na manifestação mediúnica, e dificilmente consegue interferir para ajustar ou tirar conclusões lógicas do que lhe diz. A imaginação exaltada, o animismo em demasia ou a bagagem psíquica medíocre, acumulada preguiçosamente no decurso da vida material, tornam o médium um elemento quase nulo para elevar o quociente mental e espiritual dos seus ouvintes. Mas se o médium anímico amplia sua bagagem intelectual e se dedica ao estudo incessante das obras mestras da espiritualidade, buscando seu afinamento moral e espiritual em todos os ensejos educativos da vida e das relações humanas, ele não demora em se sobrepor ao seu automatismo psicológico e a governar os excessos de imaginação que perturbam a fidelidade das mensagens mediúnicas. E caso ele ainda seja de propensão amorosa e universalista, a sua mente, qual tela panorâmica, há de abranger paisagens mais amplas e libertar as comunicações dos desencarnados dos condicionamentos particulares. Sabeis que os espíritos benfeitores não impõem a sua vontade nem violam o sagrado direito do comando mental dos encarnados, pois respeitam-lhes até a teimosia de resistir aos impulsos do bem. Em consequência, eles também suportam os condicionamentos prejudiciais ou sectaristas dos seus médiuns, embora perseverem em dar-lhes conselhos incessantes para que se aperfeiçoem e investiguem na intimidade da alma os preconceitos e as barreiras que impedem a fluência exata das comunicações dos desencarnados.
Pergunta: considerando que as ideias dos desencarnados tanto divergem na sua transmissão mediúnica para a matéria, como também variam de conformidade com o grau intelectual ou o temperamento psicológico do médium receptor, poderíeis nos apontar algum exemplo comparativo sobre esse assunto? Gostaríamos que nos exemplificasseis o caso de um só espírito expondo os mesmos pensamentos através de médiums diversos, diferentes entre si pela cultura, temperamento, sentimentos, ou capacidade intelectual. Como seria transmitida a mesma ideia fundamental pelo mesmo espírito desencarnado, embora o fizesse através de vários médiuns com vocabulário, cultura e temperamento até opostos? Ramatiz, supondo-se que algum espírito venha comunicar o mesmo assunto ou a mesma ideia fundamental por intermédio de 4 médiuns intuitivos diferentes em temperamento, cultura, inteligência ou condicionamento psicológico, veremos que cada uma das comunicações mediúnicas também apresentará um cunho pessoal diferente entre si e próprio de cada médium que a transmitir, embora ainda continue prevalecendo o seu tema essencial. Apresentando-vos um exemplo mais claro, consideremos que certo espírito deseja transmitir por intermédio de 4 médiuns distintos entre si a seguinte ideia mater: uma casa branca situada à margem da estrada deserta e cercada por um jardim com muitas flores. Suponhamos que, para transmitir essa ideia base, o espírito comunicante disponha dos seguintes médiuns intuitivos, de cultura e condicionamento diversos em suas vidas, ou seja, um engenheiro, um poeta, um filósofo e, por último, um simples sertanejo, incapaz de qualquer exposição científica ou literária nos seus comunicados mediúnicos. Sem qualquer dúvida, o assunto a ser ventilado através desses 4 médiuns tão diversos entre si, tanto na cultura como em sua formação psicológica, também há de variar em sua exposição conforme sejam o intelecto e emotividade, o conhecimento e o temperamento particular de cada um dos médiuns convocados, não obstante permanecer na sua intimidade a ideia fundamental de uma casa branca situada à margem da estrada deserta e cercada por um jardim de flores. O médium engenheiro, disciplinado pela precisão matemática das coisas do seu estudo, há de comunicar a mensagem mediúnica em linguagem mais técnica, parcimoniosa e acadêmica. Provavelmente diria assim: uma edificação decorada em branco, localizada à margem direita da estrada e ladeada por um jardim. Entretanto, o médium poeta, embora medianeiro do mesmo assunto, haveria de descrevê-la com seu estro inspirado e na seguinte forma: era uma vivenda lineal, orlando faceiramente a estrada tranquila sob a doce quietude da tarde serena, qual pomba gárrula pousada no seio de verdejante ninho atapetado de flores. O médium filósofo, por sua vez, sob a atuação da mesma ideia comunicada pelo espírito desencarnado, graças ao seu treino especulativo e à facilidade de elucubração mental, deveria se expressar assim: era uma residência pintada de branco, junto à estrada empoeirada, à semelhança de pensativa e solitária criatura meditando sobre o destino das coisas e dos seres, em tomo, florido jardim, sob a orgia das cores, era dadivosa compensação àquele destino ignorado. Finalmente, esse mesmo assunto, já ventilado pelos 3 médiuns intuitivos anteriores, cada um impregnando-o pessoalmente com a sua cultura, temperamento e individualidade, ao ser transmitido pelo 4º médium, o modesto sertanejo, provavelmente seria expresso da seguinte forma: era uma casa caiada de branco, fincada na beira da estrada e rodeada de um jardim plantado de flores. A sua exposição, portanto, seria destituída da feição acadêmica da do engenheiro, sem a literatice do poeta e a conjectura do filósofo, em linguagem simples e até empobrecendo a ideia fundamental do espírito desencarnado. No exemplo que vos expusemos, cada médium transmite a mesma ideia mater, vestindo-a conforme a sua capacidade intelectual, o seu gosto pessoal e talento,
embora evidenciando sempre que o assunto básico é a descrição de uma casa branca junto à estrada e cercada por um jardim de flores. Eis, porque, então, variam as diversas manifestações da mediunidade intuitiva, cujo êxito depende muitíssimo do conhecimento, da fluência da linguagem, da pureza lexicológica e do talento literário ou acadêmico que o médium já tiver consolidado. Capítulo 11. Uma observação individual. Pergunta: poderíeis nos esclarecer melhor o assunto dos capítulos anteriores com algum exemplo mais objetivo? Talvez pudesseis torná-lo mais claro baseando-vos no trabalho e nas características do próprio médium que vos recepciona o pensamento neste instante. É possível. Ramatiz: é óbvio que todo médium precisa disciplinar-se sob certo roteiro de desenvolvimento e correção mediúnica, porquanto não há privilégios especiais nem saltos miraculosos e extemporâneos que violentem o processo de educação do espírito na matéria ou nas suas relações com o além. Deste modo, o nosso médium atual também encontrou os percalços comuns do caminho acidentado do desenvolvimento e do progresso mediúnico, por cujo motivo as suas primeiras comunicações foram confusas, vacilantes, e um tanto prejudicadas pela sua interferência anímica. Ele atravessou os primeiros anos de sua eclosão mediúnica em intensa luta interior, para poder firmar-se no roteiro satisfatório com que hoje já nos recepciona o pensamento manifesto do lado de cá. Enfrentando os tropeços naturais à iniciação de todo médium intuitivo e ainda incipiente, porque era consciente e sabia de tudo o que lhe passava pelo cérebro, ele opunha dúvidas às mensagens transmitidas por seu intermédio, desconfiando tratar-se de ideias exclusivamente de sua mente em vez de comunicações procedentes de espíritos desencarnados. Muitas vezes deixou-se tomar pelo desânimo, sem poder definir com segurança a natureza de sua função mediúnica, pois escapava-lhe o recurso de dominar o fenômeno imponderável aos sentidos físicos e assim não podia afirmar uma base concreta para prová-lo. Igualmente ao que acontece à maior parte dos médiuns recém-ingressos na seara espírita, o nosso sensitivo alimentava a ilusão de ver-se desenvolvido do dia para a noite, sob um passe de mágica aplicado pelo seu guia ainda desconhecido. Julgou que a sua mediunidade ainda chegaria a eclodir de modo instantâneo e sonambúlico, permitindo-lhe mais tarde incorporar os espíritos sem ter consciência disso. Seguimos-lo, passo a passo, no seu caminho árduo e confuso, e só podíamos acenar-lhe e encorajá-lo no silêncio íntimo de sua alma, convidando-o a prosseguir sem desânimo e estudar com perseverança, para então dominar a sua suspeita prejudicial. Aceitamos, esperançosos do futuro, a cota de equívocos e dificuldades que ele nos opunha nos seus comunicados mediúnicos, assim como submetemo-nos docilmente à concepção preconcebida com que ele emoldurava sua mente no tocante à vida extraterrena e à resistência ortodoxa que nos restringia às conceituações filosóficas da imortalidade da alma. Por entre a desconfiança do médium e a sua imaginação indisciplinada, condescendendo com as ideias fantasiosas que ele inconsciente e animicamente interpelava nos assuntos que lhe havíamos ventilado junto ao cérebro perispiritual, pouco a pouco avançamos, por entre o cipoal das suas contradições mediúnicas e suposições ingênuas, para lograrmos com ele o serviço que já nos satisfaz na hora atual. No entanto, como sabíamos responsável por certo trabalho psicográfico, que mutuamente combináramos no espaço, antes de sua atual encarnação, e conhecendo também o roteiro dificultoso de todo médium intuitivo, sonambúlico ou fenomênico, não nos preocupávamos com as suas comunicações triviais, anímicas ou fantasiosas das primeiras horas de labor mediúnico. Muito antes de apurar-lhe o intelecto, importava-nos ajudá-lo a acertar a sua bússola espiritual para o norte evangélico, que deve ser o refúgio seguro de todo médium desejoso de participar do serviço superior, sem a preocupação de glórias e veleidades efêmeras do mundo físico transitório. Depois, então, intuímo-lo, incessantemente,
para desenvolver sua mente no estudo proveitoso da ciência espiritual, assim como ajuizar com respeito aos esforços benfeitores dos demais trabalhadores da vida do espírito imortal. Enquanto isso acontecia, acompanhávamos o seu desenvolvimento mediúnico, ainda na fase tormentosa e sob o assédio das entidades imperfeitas, que sempre se aproveitam da porta aberta pelo descuido evangélico. Pergunta: quereis dizer que os mentores desencarnados não operam com seus médiums exclusivamente nas horas da sessão mediúnica, mas o fazem durante o tempo em que eles cumprem suas tarefas cotidianas no mundo profano, não é assim? Ramatiz: os espíritos desencarnados e de responsabilidade, quanto mais preocupados com sua renovação espiritual, tanto mais se sobrecarregam com múltiplas obrigações e compromissos no plano sideral, por cujo motivo não podem permanecer colados seguidamente aos seus pupilos, na terra, os quais também recebem outros auxílios de amigos, simpatizantes e parentes desencarnados. No entanto, todo o tempo disponível de que os mentores e guias dispõem, entre as suas tarefas no espaço, empregam-no para ajudar os encarnados sob sua responsabilidade kármica, assim como fazemos com nosso sensitivo, ao qual estamos ligados por velhos laços de amizade espiritual e a quem tudo temos feito para guiá-lo aos objetivos benfeitores da vida imortal. Dentro de um plano estabelecido antecipadamente, sempre o intuímos para a leitura proveitosa e o melhor conhecimento espiritual, assim como encaminhamos para junto daqueles que são mais experimentados e podem alertá-lo no serviço mediúnico e sobre os seus deveres espirituais. Muitas vezes por coincidência, o nosso médium abriu o livro na página exata, obtendo a explicação correta para sua dúvida angustiosa do momento. Certa vez conseguimos inspirar um seu amigo que, então, o presenteou com uma obra benfeitora, que o ajudou a solucionar parte dos problemas aflitivos do desenvolvimento mediúnico. Através de laços invisíveis, que os encarnados ignoram na sua vida cotidiana, os seus amigos desencarnados os assistem e ajudam a solver desde as questões mais diminutas, quando promovidas pela dúvida sincera, até as soluções dificultosas que modificam os destinos humanos. Pergunta: consta-nos que os mentores chegam às vezes a mobilizar espíritos mais primitivos ou sofredores, para beneficiarem os seus protegidos. Isso também aconteceu com o vosso médium? Ramatiz: algumas vezes, quando nosso medianeiro acentuava sua desconfiança sobre a mortalidade do espírito, quer por não possuir provas concretas disso, ou porque não lograva sentir fisicamente os fluidos perispirituais, nós os submetíamos, nas sessões mediúnicas, à ação dos fluidos densos e coercivos das entidades menos felizes, que assim deixavam-lhe marcada na própria carne a convicção de que o espírito existe. Sujeito a esse recurso drástico, em que ele mudava até a sua expressão fisionômica, a sua linguagem e o teor dos sentimentos sob a ação do espírito comunicante sofredor ou rebelde, e embora afligido durante a incorporação, fortalecia-se, no entanto, a sua convicção íntima da sobrevivência da alma e também o respeito aos postulados espíritas. O exercício mediúnico confrangedor deu-lhe também a compreensão de que os espíritos benfeitores dificilmente podem se fazer sentir fisicamente sobre os médiuns ou de maneira a oprimi-los, porque os seus fluidos são mais rarefeitos e suaves, causando apenas uma leve impressão de natureza psíquica, em vez de qualquer violência ou opressão na carne. Só as almas atribuladas, imperfeitas ou mal intencionadas é que costumam atuar com violência ou rudeza nos seus medianeiros, dissipando-lhes as desconfianças quanto à realidade inconteste do outro mundo. É o fluido confrangedor, dos espíritos sofredores, o recurso de que as entidades do bem costumam por vezes se utilizar a fim de dissipar a dúvida de muito Tomé encarnado. Deste modo, o nosso médium também necessitou ser submetido à tarefa mediúnica com os desencarnados sofredores, imperfeitos ou rebeldes,
que lhe proporcionaram o ensejo valioso de poder discernir na sua própria carne a variedade dos fluidos bons ou maus dos espíritos desencarnados, assim como de convencer-se de sua própria existência imortal. O médium compreendeu, por fim, que, de acordo com as intenções e o grau evolutivo dos espíritos desencarnados, também se alteram a densidade, a temperatura e o próprio odor dos seus fluidos. Isso tornou-o mais percussiente na auscultação fluídica dos desencarnados e amadureceu-lhe o senso de vigilância, o que muito ajudou mais tarde a recusar em tempo as ideias e as sugestões capciosas que certas entidades tentaram incutir-lhe na mente a conta de nossa responsabilidade espiritual. Após tantos tropeços e decepções, o nosso sensitivo reconheceu, por fim, que só um estudo disciplinado, tenaz e perseverante, com o aproveitamento de todos os minutos disponíveis em sua vida profana, para melhorar o seu padrão moral, é que realmente poderia ajudá-lo a solucionar todas as incógnitas e os problemas aflitivos do exercício da mediunidade intuitiva. Estudo, trabalho e disciplina ao serviço do próximo passaram a significar-lhe as principais etapas do processo de crescimento e do seu sucesso no cultivo da faculdade mediúnica. Eis porque advertimos-vos de que não é bastante que o médium dispense algumas dezenas de horas junto à mesa espírita, na tentativa de captar as ideias dos desencarnados e expô-las ao público vestidas com a sua capacidade intelectual, e assim lograr o êxito almejado no cultivo da mediunidade. É preciso, também, que o médium se aprimore no trato cotidiano dentro de suas próprias obrigações comuns, no contato com os demais espíritos encarnados que também oferecem inúmeros ensejos à luz do dia para o intercâmbio benfeitor ou condenável. O desenvolvimento mediúnico, em verdade, só termina no momento em que o médium cerra os olhos para o mundo carnal e retorna ao espaço, a fim de submeter seus atos e propósitos à apreciação da contabilidade divina, que então o julgará quanto ao bom ou mau uso da faculdade que lhe foi cedida por empréstimo em favor de sua própria redenção espiritual. Pergunta: e já considerais o vosso médium atual como um instrumento fiel para a transmissão de vossas mensagens ao mundo material? Ramatiz: embora julguemos que ele ainda não seja o instrumento ideal para a fidelidade de nossas mensagens, pois às vezes também as interpreta segundo as suas próprias concepções filosóficas e temperamento psicológico, podemos assegurar que já nos facilita muitíssimo o trabalho do intercâmbio mediúnico. Tal como a ferramenta que se aguça pelo uso constante, cremos que pouco a pouco ele há de se ajustar ao esquema exato de nossa responsabilidade comunicativa para a Terra, e assim revelar mais fielmente as nossas características espirituais. Graças à sua maleabilidade psíquica e isenção de preconceitos intelectuais ou religiosos, o nosso médium já nos permite maior fluência de ideias e reduz a sua interferência anímica. Isso favorece-nos bastante, porque a ausência de premeditações doutrinárias ou prevenções pessoais permite-nos abordar assuntos educativos cursados em outras atividades espirituais, além do labor espirítico. A sua despreocupação para com seita e ortodoxia religiosa, assim como o respeito para com os demais movimentos redentores da alma, tais como a teosofia, o esoterismo, a Rosa Cruz, a yoga, o mediunismo de Umbanda ou a mensagem de Krishnamurti, deixa-nos em liberdade para transferir aos leitores um conteúdo de caráter mais universalista. Pergunta: pressupomos, pois, que, à medida que aumenta a visão global dos médiuns, os seus guias também podem melhorar os seus próprios conceitos e perspectivas de esclarecimento espiritual. Não é assim. Ramatiz: assim como a substituição gradativa de vidros cada vez mais transparentes, na lanterna, não lhe aumenta a quantidade e a qualidade intrínseca da luz, mas só proporciona maior fidelidade na iluminação, o discernimento, o progresso filosófico ou intelectivo do médium também não amplia o quociente espiritual e a visão já desenvolvida dos seus guias,
mas apenas facilita-lhes patentearem com mais exatidão o valioso acervo psíquico de que já são portadores como aquisição espiritual definitiva. A elevação moral do médium proporciona a si mesmo melhor transparência espiritual, o que então favorece aos desencarnados sábios e benfeitores o ensejo de revelarem para o mundo carnal maior conteúdo do seu conhecimento e atributos siderais. Conforme já expusemos alhures, o médium é o filtro do pensamento dos desencarnados para a matéria. Assim, quanto maior amplitude intelectiva e qualidade espiritual ele puder oferecer aos seus comunicantes, também há de favorecer-lhes para a exposição mais fiel de suas mensagens. Pergunta: a fim de avaliarmos o progresso da sua própria mediunidade intuitiva, podeis dizer quais são os valores que o vosso médium atual já consolidou para servir-vos de modo mais eficiente nas transmissões mediúnicas? Ramatiz: visto que o nosso sensitivo é consciente de quase tudo que lhe comunicamos em espírito ou do que ele percebe em contato com a nossa mente, já se reduziram bastante as nossas dificuldades comunicativas, porque ele, por isso, é bem mais confiante nas mensagens que transferimos do lado de cá, destinadas às reflexões dos encarnados. A sua convicção de que operamos com intenções benfeitoras e educativas, de que atuamos sob a inspiração do Divino Jesus e sem quaisquer interesses subversivos, deixou-o mais tranquilo no seu serviço mediúnico, animando-o para cooperar com satisfação no serviço útil do bem. Quanto à natureza dos valores que ele já deveria ter consolidado para servir-nos com melhor proficiência espiritual, cremos que é inútil repisarmos tudo o que já vos temos dito incessantemente até este momento. Esses valores, que quereis conhecer, são resultantes do estudo incessante das obras máximas do espiritualismo, do serviço desinteressado ao próximo e do constante aprimoramento moral, que é de obrigação de qualquer médium, seja intuitivo, sonâmbulo ou de efeitos físicos. Pergunta: mas não podemos deixar de reconhecer que o vosso médium atual já nasceu com certas qualidades psíquicas latentes, que devem tê-lo favorecido bastante para alcançar o índice de aproveitamento e a capacidade com que recepciona as vossas mensagens mais incomuns. Ramatiz: todos vós possuís no âmago da alma a mesma qualidade intrínseca a todo ser criado por Deus. E, no caso dos médiuns, aqueles que já apresentaram melhor graduação espiritual e capacidade mental devem ao seu trabalho eficiente e qualitativo, fruto de seu esforço abnegado e aproveitamento de todos os seus minutos disponíveis em favor da causa espiritual. Não há dúvida de que há sempre uma diferença de capacidade, inteligência e moralidade entre os homens, mas isso é devido à própria idade sideral de suas consciências forjadas no tempo e no espaço, que lhes gradua o entendimento mental e a natureza do sentimento. Isso também ocorre com o nosso sensitivo, que de forma alguma é um ser excepcional entre vós, nem é missionário eleito para as pregações apostolares de salvação da humanidade, só porque transmite aos encarnados as nossas singelas mensagens de convite ao bem. Ele é apenas um espírito de origem comum a todos os demais seres, embora cumprindo tarefa, que solicitou, de cooperar no serviço espiritual entre o além e a terra. Mas nesse labor ele é um dos mais interessados, porque do seu êxito também resultará maior crédito para a recuperação de suas forças mal empregadas em algumas existências passadas. Com o serviço extra, de divulgação espiritual, ele conjuga as suas próprias necessidades espirituais e luta arduamente para obter o maior resultado possível no usufruto da faculdade mediúnica, que é o acréscimo concedido para a liquidação mais urgente de sua dívida kármica. Pergunta: supondo-se que o vosso médium atual recusasse cumprir a sua promessa de intercambiar as vossas mensagens para a Terra, porventura ele poderia ser substituído com o mesmo êxito? Ramatiz: o bom êxito dos programas espirituais benfeitores, do espaço, não fica adstrito exclusivamente à complacência ou à vontade caprichosa de qualquer médium resoluto. Em nosso caso,
Muitos outros médiuns poderiam substituir o que nos serve neste momento e, quiçá, até com vantagem, se ele se recusasse a cumprir suas promessas efetuadas antes de emergir nos fluidos do ambiente terráqueo. Seria grande tolice de sua parte julgar ser um elemento indispensável e insubstituível, pois ainda existem no vosso orbe médiuns capazes, sensatos e disciplinados, que poderiam superar o nosso sensitivo no intercâmbio mediúnico. Repetimo-vos, ele é apenas um trabalhador de boa vontade, muitíssimo interessado no salário proveitoso, mas não um missionário eleito pelo alto e com a incumbência de rasgar a cortina de sombras do planeta Terra. Através de sua mediunidade intuitiva, nós, espíritos desencarnados, tentamos recordar-vos os ensinamentos espirituais que os eleitos do Senhor já semearam muito antes de nossa singela interferência. Nós também de modo algum pretendemos merecer a coroa de glória que a auréola os santos e os eleitos do Pai, pois não podemos acrescentar algo novo sobre a face da terra, mas apenas avivar conceitos milenários e efetuar algumas comparações úteis, no esforço de confirmar a justeza dos conceitos evangélicos de Jesus. Nenhum ser, indistintamente, foi jamais deserdado por Deus em matéria de suas elevadas qualidades espirituais inatas, pois todos serão chamados, na hora oportuna, para colaborar no serviço sublime da redenção humana dos mais infelizes. Assim, a tarefa mediúnica que exerce o nosso sensitivo é trabalho comum a todo aquele que aceita o serviço sacrificial para o seu próprio bem em favor da vida imortal. Mas no exercício da mediunidade proveitosa e sã, o médium não pode servir a Deus e a Mamon, ao mesmo tempo, ou seja reunir o útil do serviço mediúnico ao agradável do prazer transitório do mundo carnal. Assim como o bom adubo desenvolve mais vigorosa e rapidamente a flor tenra, o trabalho mediúnico incessante, no serviço do bem, também desperta e desenvolve as qualidades latentes e sublimes de todos os médiuns. Capítulo 12. A mediunidade mecânica. Pergunta: como é que se processa a mediunidade mecânica? Ramatiz, na classificação feita por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o médium mecânico é aquele em que o espírito desencarnado poderá atuar diretamente sobre os centros nervosos e nervos motores, sem necessidade de agir pelo seu perispírito. Isso facilita-os a agirem tão livremente sem obstáculos anímicos, que então escrevem, pintam ou até compõem música sem a interferência mental do médium. Nesse caso o médium não toma conhecimento direto do fato que ocorre consigo, e o espírito comunicante, atuando com fidelidade, tanto consegue escrever na forma que lhe era peculiar na vida física, como também pode tratar de assuntos desconhecidos do seu próprio intermediário, que apenas assiste em vigília ao trabalho automático de sua mão, podendo mesmo ocupar-se mental ou verbalmente de outras coisas. O espírito desencarnado liga-se ao médium mecânico através dos gânglios nervosos à altura da omoplata. Ali ele dispõe de um segundo cérebro e pode atuar facilmente nos nervos motores dos braços e das mãos do médium, podendo escrever diretamente, tal como fazia em vida física. Certos médiuns mecânicos chegam a trabalhar com ambas as mãos ao mesmo tempo e sob a ação simultânea de duas entidades. Alguns tanto escrevem mecanicamente em sua linguagem comum, como também o fazem em idioma desconhecido e até em dialetos já extintos, do mundo. Os seus escritos também apresentam caracteres gráficos exatamente como os escreviam os seus comunicantes quando encarnados. Em tais condições excepcionais, o médium mecânico ainda pode palestrar com circunstantes sobre assunto completamente diferente daquele que psicografa automaticamente. Pergunta: que poderias nos dizer sobre a mediunidade semimecânica, que também é faculdade do vosso atual médium? Ramatiz, conforme explica Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o médium semimecânico participa tanto da mediunidade mecânica como da intuitiva, pois escreve recebendo parte do pensamento dos espíritos pela comunicação e contato perispiritual,
ao mesmo tempo que outra parte é articulada pelos comunicantes, independentemente de sua vontade. No médium absolutamente mecânico, o movimento de sua mão é dirigido pelo espírito comunicante, e o pensamento, portanto, vem depois da escrita. No caso do médium intuitivo, a sua escrita é espontânea e voluntária, pois o pensamento do desencarnado precede-lhe o ato de escrever. O médium semimecânico, que atua entre essas duas faculdades, tanto escreve intuitivo e voluntariamente, como às vezes o faz através dos impulsos diretos dos desencarnados, cujos pensamentos então acompanham a escrita. O médium semimecânico tem conhecimento parcial daquilo que escreve, pois a maior porcentagem do assunto transmitido do além atravessa-lhe o cérebro perispiritual. No entanto, passa a ignorar os trechos que são escritos mecanicamente pelo seu braço através do plexo braquial e sem fluir-lhe pelo cérebro físico. Em vez de ouvir ou captar o pensamento do espírito comunicante, na recepção intuitiva, quando ele escreve mecanicamente só pode limitar-se a ler o que independentemente de sua vontade vai sendo escrito no papel. No entanto, ele conhece antecipadamente e fiscaliza uma grande parte daquilo que deverá escrever e que lhe passa pelo cérebro perispiritual, mas ignora os pensamentos ou palavras que a sua mão escreve automática e acidentalmente sob a ação dos desencarnados. A comunicação recebida pelo médium mecânico conserva as características psicológicas e gráficas dos espíritos comunicantes, mas a psicografia do médium semimecânico ainda trai a sua maneira peculiar de escrever normalmente, exceto em algumas frases ou tópicos, em que se percebe o estilo do autor espiritual. Em verdade, o êxito do trabalho do médium semimecânico depende muitíssimo da sua capacidade em conjugar-se simultaneamente ao pensamento e aos fluidos dos espíritos comunicantes. O médium intuitivo, por exemplo, recebe o pensamento do desencarnado através do seu cérebro perispiritual e depois o veste com seus vocábulos peculiares, exprimindo-se com seu próprio modo de falar ou escrever, mas o semimecânico tanto psicografa intuitivamente parte do comunicado do além e produz o escrito mediúnico com o seu próprio vocabulário, como também emprega frases e palavras, que se grafam espontaneamente através de impulsos que lhe tomam a mão independentemente de sua vontade. É uma comunicação que se processa de modo intermitente, isto é, parte mecânica e parte intuitiva, e quanto mais esse tipo de médium se absorve no seu trabalho, também os desencarnados encontram mais facilidade para comunicar-se diretamente sem o necessário contato perispiritual. Entretanto, os médiums semimecânicos diferem intensamente entre si, pois, enquanto em alguns predomina a faculdade mecânica, noutros prepondera a mediunidade intuitiva. O nosso médium, por exemplo, é predominantemente intuitivo e só em raras ocasiões podemos grafar algum assunto sem mantermos contato com seu cérebro perispiritual. Pergunta: tratando-se de um tema que é do interesse da maioria dos médiuns, poderias explicar-nos, ainda, com mais detalhes, o funcionamento dessa mediunidade semimecânica? Ramatiz: exemplificamos. O médium intuitivo age conscientemente, por sua livre e espontânea vontade, e compõe o ditado mediúnico, transmitido pelos desencarnados, com suas próprias palavras. No entanto, o médium mecânico submete-se inteiramente ao comando do além, enquanto sua mão escreve diretamente sem qualquer interferência de sua parte. O médium semimecânico participa de ambas as faculdades, pois os espíritos tanto lhe transmitem suas ideias através do cérebro do perispírito como, nos momentos favoráveis e de maior sensibilidade mediúnica, conseguem escrever frases ou trechos movimentando-lhe a mão diretamente. O médium bastante experimentado, em tais momentos, deixa-se mover docilmente, não oferecendo resistência aos impulsos que lhe fluem pelo braço e pela mão. Mais tarde comprova que parte da comunicação psicografada foi escrita mecanicamente, enquanto a outra parte passou-lhe nitidamente pelo cérebro físico.
Dizem os médicos, como se fora notável descoberta moderna, que a eletricidade biológica é o elemento dinâmico propulsor do trabalho dos nervos, é a força viva que age no campo neuromuscular. No entanto, há milênios isso já era conhecidíssimo dos velhos iniciados caldeus, egípcios, etíopes e hindus, que a denominavam de prana, isto é, o elemento magnético e cósmico vital, muito familiar das escolas espiritualistas do Oriente e de todos aqueles que investigam os fenômenos do mundo oculto. Essa energia, que tanto impregna no perispírito como interpenetra os interstícios de todo o organismo carnal, também se subordina, na sua manifestação, a leis bastante semelhantes aos princípios que disciplinam a energia elétrica. Consequentemente, o prana ou a eletricidade biológica classificada pela medicina acadêmica escoa-se facilmente pelo corpo humano através da rede nervosa, e principalmente pelas pontas dos dedos ou dos cabelos, em obediência a princípios ou leis muito parecidas às que regem a manifestação de eletricidade, na sua forma de energia dinâmica em dispersão ou fuga pelas pontas. O prana, portanto, como a eletricidade biológica, também foge ou dispersa-se pelas pontas dos dedos ou dos cabelos dos homens. Em sentido inverso, ele transforma-se em energia estática e polariza-se em torno dos órgãos e regiões esféricas do corpo físico. Eis porque é possível aos radiestesistas experimentados atestar o grau de vitalidade orgânica do homem examinando as oscilações negativas ou positivas dos pêndulos de prospecção, os quais se movimentam conforme a frequência das ondas eletromagnéticas, que são emitidas pelos corpos ou seres na forma de energia dinâmica ou estática. Em consequência, os plexos nervosos são fontes de prana armazenado ou de eletricidade biológica polarizada, constituindo-se nas reservas energéticas, que a qualquer momento transformam-se em energia dinâmica fazendo a conexão dos órgãos físicos e as suas respectivas contrapartes ou matrizes situadas no perispírito, que são extremamente sensíveis à atuação dos espíritos desencarnados, no caso dos médiuns mecânicos. Quando o médium conserva maior potencial de carga magnética em torno dos seus plexos nervosos, ele também oferece melhor ensejo para os desencarnados acionarem os seus nervos motores e assim identificarem-se mais facilmente por suas características individuais. O médium mecânico é mais apropriado para a identificação dos falecidos, pois a seiva magnética que ele acumula prodigamente nos plexos nervosos transforma-se em alavanca eficiente para os desencarnados comandarem os nervos motores dos braços, e assim exporem fielmente as suas ideias e escreverem de forma idêntica que usavam em sua vida física. Mas o médium semimecânico, cujo sucesso no intercâmbio com o além depende da melhor conjugação simultânea com seus comunicantes, vê-se obrigado a preencher intuitivamente todos os truncamentos ou vazios de suas comunicações mediúnicas, por cujo motivo tem consciência perfeita de quase tudo que escreve, embora o faça de modo semimecânico. Quando desaparecem-lhe os impulsos da mão, na escrita mecânica, ele prossegue o comunicado passando a ouvir intuitivamente os seus comunicantes, que ora escrevem diretamente, ora o fazem pelo ajuste perispiritual. Capítulo 13. A mediunidade intuitiva e a de incorporação. Pergunta: a mediunidade mecânica é a própria mediunidade de incorporação? Ramatiz: há que distinguir o seguinte: o médium mecânico e o semimecânico não abandonam o seu corpo físico no momento em que escrevem as mensagens dos espíritos desencarnados, enquanto que, no caso da incorporação completa, o espírito e o perispírito do médium podem afastar-se até longa distância, deixando o corpo físico sob o comando dos desencarnados comunicantes. Conforme já expusemos anteriormente, o médium de incorporação completa quando abandona o seu corpo físico fica ligado a ele só pelo cordão fluídico e, enquanto permanece ausente, outro espírito se manifesta, assim como na ausência do dono da casa algum amigo ou estranho passasse a habitá-la. Embora ele continue preso ao corpo carnal, pelo cordão fluídico,
Em virtude do seu desligamento dos centros energéticos do duplo etérico, cai a temperatura e o transe mediúnico aprofunda-se para o estado de catalepsia. Assim, o êxito da comunicação mediúnica de incorporação, em transe completo, depende muito do conhecimento e da possibilidade de o próprio espírito desencarnado comandar o organismo físico do médium, que é o seu verdadeiro dono, mas ausente. A mediunidade de incorporação, tal como a mecânica, também se presta melhor para as identificações corretas dos desencarnados que, podendo atuar sem interferência do médium, podem revelar com êxito as suas características psicológicas e outras particularidades íntimas de sua vida na Terra. Embora os espíritos comunicantes tenham de se submeter às exigências instintivas do corpo físico do médium de incorporação, o qual conserva os ascendentes biológicos e os hábitos particulares estigmatizados na sua vida em comum, eles assim mesmo conseguem manifestar-se de modo a comprovarem sua identidade. Embora em casa alheia ou dispondo de outro instrumento vivo de manifestação no cenário do imundo material, através da face do sensitivo e de sua voz não deixam de estampar as suas principais qualidades ou defeitos conhecidos pelos vivos. A severidade, a malícia, o humorismo, a capciosidade, a ternura, a sisudez ou a humildade retratam-se perfeitamente através do médium de incorporação, porque ele goza da faculdade de poder plastificar em suas faces as expressões pessoais dos seus comunicantes. Lembra o caso do inquilino que, embora mudando-se para uma residência já mobiliada pelo seu antigo proprietário, modifica de tal modo a disposição comum dos móveis ali encontrados, que revela nessa arrumação o seu próprio gosto artístico e a sua preferência emotiva. Servindo-se do médium de incorporação, o espírito comunicante já encontra nele certos hábitos biológicos e condicionamentos psicológicos que foram arrumados a seu gosto, mas durante a comunicação consegue interferir no seu intermediário e deixa transparecer algo de sua própria índole e temperamento espiritual. Em virtude de o espírito do médium afastar-se completamente do seu organismo físico, juntamente com o seu perispírito, a comunicação mediúnica flui de modo inconsciente e ele desperta do transe mediúnico sem nada recordar-se daquilo que foi transmitido pelo seu cérebro físico durante a sua ausência espiritual. Mais tarde, surpreende-se quando alguém descreve-lhe certos assuntos, conceitos filosóficos ou argumentação científica, que ele proferiu mas de que não teve conhecimento pessoal. Pergunta: poderíamos considerar o médium intuitivo como um tipo exatamente oposto ao de incorporação? Ambos não representam os dois tipos clássicos de médium consciente e de médium inconsciente, situados, portanto, em extremos completamente opostos. Ramatiz: a escala da faculdade mediúnica é muito extensa e variada. O médium, que é também um indivíduo senhor de vasta ou reduzida bagagem psíquica milenária, está sempre presente animicamente com o seu acervo pessoal na comunicação mediúnica dos desencarnados. É dificílimo, pois, encontrar dois médiuns cuja moral, temperamento, cultura ou poder mental coincidam rigorosamente entre si e, por isso, produzam comunicações perfeitamente semelhantes. Mesmo quando se trata de médium de incorporação completa e inconsciente, a sua bagagem psíquica e a contextura de sua individualidade espiritual sempre influem nas comunicações mediúnicas, impondo certa peculiaridade pessoal do mesmo. Só em caso de morte física é que o espírito se desliga completamente do corpo carnal, que passa a ser o cadáver absoluto, o corpo sem vida e sem qualquer possibilidade de influir exteriormente. O perispírito do médium, que é a matriz ou o molde original do corpo físico emprestado ao espírito desencarnado manifestante, embora conserve-se a longa distância, assim mesmo influi, de onde se encontra, deixando transparecer na comunicação suas características psíquicas já condicionadas no pretérito. O espírito comunicante utiliza-se do corpo do médium como se encontrasse a casa livre para habitar, tal como já vos explicamos,
Mas o seu temperamento, cultura ou costumes só poderão se manifestar para o exterior através dos móveis do dono da casa, ou seja, das peculiaridades do médium ausente. A faculdade intuitiva e a de incorporação não podem ser consideradas dois ladrões exclusivos de mediunidade opostas entre si, porque tanto o médium intuitivo como o de incorporação podem variar em sua manifestação mediúnica, revelando alguns matizes opostos incomuns à sua própria faculdade habitual. O intuitivo, algumas vezes, pode comunicar em transe sonambúlico parcial, embora isso não seja frequente. E o médium incorporativo também é sujeito a interpolar na sua manifestação mediúnica algo da faculdade intuitiva. Durante o exercício mediúnico podem surgir fatores ou circunstâncias que favorecem no médium a predominância de certo matiz mediúnico diferente do que lhe é comum, assim como, devido ao seu progresso espiritual, ele também alcança novos ensejos de melhoramento psíquico na sua tarefa de comunicação com o mundo oculto. Em geral, os médiums intuitivos, às vezes, são incorporativos, enquanto outros nos quais predomina a faculdade incorporativa, acidentalmente também podem comunicar intuitivamente. A diferença é que o médium intuitivo lembra-se de todos os pensamentos que lhe foram comunicados pelos desencarnados, enquanto o de incorporação é inconsciente, pois o seu perispírito afasta-se durante a manifestação mediúnica. No entanto, o próprio médium de incorporação, que durante as comunicações dos espíritos desencarnados é inconsciente daquilo que se torna intermediário, mais tarde recorda-se de algo das ideias que transitaram por si. Pergunta: por que o médium incorporativo não se recorda, de imediato, daquilo que os espíritos desencarnados transmitem por seu intermédio para o mundo físico? Ramatiz: conforme já vos temos considerado anteriormente, só em caso de morte corporal é que o espírito e o perispírito abandonam definitivamente o corpo físico da criatura. Assim, o médium inconsciente, ou de incorporação completa, alguns dias após o seu trabalho mediúnico verifica a imersão de certas frases, vocábulos ou ideias, que os desencarnados verteram-lhe pelo seu cérebro físico enquanto se encontrava distante do seu próprio organismo. Embora o cérebro perispiritual do médium fique distanciado durante a incorporação do espírito desencarnado, nem por isso desliga-se completamente, por isso as ideias comunicadas retratam-se, embora sem a nitidez com que as recebe o intuitivo. Então o médium, mais tarde, surpreende-se ao reconhecer contornos, vestimentas ou fisionomias que ele já identificou alhures, mas ainda ignora que se trata de espíritos que se utilizaram do seu corpo físico em transe. Esse reconhecimento posterior e mental, juntamente com alguns trechos, fragmentos ou ideias que os desencarnados fluíram-lhe pelo cérebro físico, deixa-o quase crente de que o fato acontece realmente naquele momento, e não apenas recorda acontecimentos já vividos anteriormente. Assim como o médium vidente intuitivo vê os espíritos através de sua mente sensibilizada e, na realidade, mais lhe sente a presença junto ao seu perispírito, para depois emergirem-lhes as imagens e os detalhes que lhe aclaram e explicam a visão intuitiva. O médium incorporativo instintivamente evoca da intimidade do seu perispírito aquilo que sentiu quando cedia o corpo a um desencarnado. O seu cérebro perispiritual insiste em evocar o acontecimento incomum que observou à distância, mas que gravou em sua memória etérica. Através do fenômeno de repercussão vibratória, pouco a pouco ele transfere para o cérebro físico as imagens que melhor entreviu de relance, pela sua visão perispiritual. Alguns detalhes mais nítidos podem emergir posteriormente pelo ajuste sincrônico do perispírito ao seu cérebro físico. Poder-se-ia dizer que, de conformidade com os ensejos e associações de ideias que surgem mais tarde, o perispírito comunica ao cérebro físico aquilo que presenciou fora do corpo. Isso também acontece com os sujeitos muito sensíveis à hipnose, os quais mais tarde recordam-se, com maior ou menor clareza, daquilo que viveram ou transmitiram no transe hipnótico,
malgrado a sua completa inconsciência quando estavam sob o comando da vontade do hipnotizador. Alguns sujeitos também se recordam imediatamente dos acontecimentos de que participaram, assim que retornam do transe, mas outros só se lembram lentamente, e às vezes decorrem alguns dias para então terem a recordação satisfatória do fenômeno hipnótico. Nos casos de experimentos hipnológicos de regressão de memória reencarnatória, alguns pacientes da hipnose chegam a evocar os contornos físicos, as vozes e os acontecimentos que viveram ou narraram no transe que mais lhes impressionaram o cérebro na evocação de suas vidas anteriores. A memória etérica perispiritual definitiva conserva tudo aquilo de que ela participa com ser, seja desde a queda de um fio de cabelo, o voo e o brilho fugaz do vagalume, até as cenas mais tormentosas e catastróficas do mundo físico. E à medida que mais se sensibiliza o espírito, ele também mais aviva a sua bagagem milenária sideral, e pouco a pouco toma posse de sua consciência forjada no tempo e no espaço pelos elementos educativos do mundo planetário. Capítulo 14. Mediunidade sonambúlica. Pergunta: podemos considerar que a mediunidade sonambúlica é mais favorável do que a intuitiva? Ramatiz: a faculdade mediúnica, embora sendo de prova, deve ser como a flor que se entreabre espontaneamente, sem o calor artificial da estufa. É tarefa ou responsabilidade espiritual determinada para o espírito endividado ressarcir-se dos seus débitos kármicos, e eclode no momento certo e previsto pelos mentores siderais que beneficiaram o médium antes de ele renascer na Terra. No entanto, achamos que é de pouca importância saber-se qual mediunidade é mais favorável, e sim qual delas permite ao médium redimir-se mais cedo do seu pretérito delituoso. O médium sonâmbulo não é mais agraciado espiritualmente do que o médium intuitivo, pois ambos enfrentam a responsabilidade mediúnica de conformidade com sua necessidade kármica e entendimento psíquico. A administração sideral oferece-lhes o ensejo mediúnico de acordo com sua contextura espiritual e a possibilidade de melhor aproveitamento no serviço redentor. Aliás, o médium não deve preferir a condição passiva de simples muleta dos espíritos desencarnados, mas convém-lhe participar tanto quanto possível da comunicação mediúnica, a fim de incorporar à sua mente a bagagem superior que os guiasse movimentarem através de sua faculdade mediúnica. Depois de certo tempo de contato superior, o cérebro perispiritual do médium habitua-se às advertências e aos ensinamentos elevados, que os espíritos benfeitores transmitem para os encarnados, e assim fica mais treinado para orientar a sua própria existência física. Mesmo as comunicações tormentosas dos espíritos sofredores ou rebeldes, de que o médium participa por força do seu desenvolvimento mediúnico, servem de exemplos vivos para ajudá-lo a modificar a sua conduta moral e livrar-se de muitos padecimentos no além-túmulo. Embora o desempenho da mediunidade semeie certas desilusões e dúvidas no médium ainda incipiente, pouco a pouco ela se transforma num dos melhores ensejos de reflexões para o melhoramento espiritual do seu portador. De acordo com o conceito de que a função faz o órgão, à medida que o médium se renova em espírito e afeiçoa-se ao estudo superior, ele também se torna o medianeiro das entidades cada vez mais elevadas, de cujo intercâmbio lhe resulta desde a preferência pelos pensamentos construtivos e atitudes benfeitoras, até a modificação louvável de sua linguagem grosseira para um nível respeitoso e sádio. O serviço mediúnico sob o comando superior converte o seu medianeiro no instrumento útil, dócil e valioso, que por lei de assimilação o torna o arauto das ideias sublimes. Enquanto o médium sonambúlico se entrega ao sono pesado, em que mergulha a consciência para ceder o corpo físico ao espírito comunicante, o intuitivo não só transmite conscientemente as mensagens que os desencarnados lhe comunicam pelo perispírito, como ainda imprime na própria mente a essência educativa daquilo de que é portador. Pergunta: os médiuns intuitivos comumente alegam que prefeririam a mediunidade sonambúlica,
porque assim eles se livrariam do animismo improdutivo, que os leva a cometer certas incongruências mediúnicas. Que dizeis? Ramatiz, o sonâmbulo absoluto é raríssimo, embora ocorra inconsciência transitória no médium incorporativo, pois só os infelizes inquilinos dos asilos de psicopatas, destituídos completamente da razão, é que, realmente, podem apresentar-vos um padrão de sonambulismo indiscutível. Aliás, consideramos de pouca valia para o médium a faculdade que o torna